Olá pessoal, vamos lá, a correção de mais um exercício. Estamos na página 45 e a gente vai agora corrigir o exercício número 2. Então, página 45, número 2. E esse exercício diz o seguinte: na cidade, um veículo de passeio consome 1 litro de gasolina a cada 9 quilômetros rodados, ou seja, 1 litro para cada 9 quilômetros rodados. A autonomia do nosso carro aí é de 9 quilômetros para cada 1 litro. Na letra A, ele pede que a gente faça uma tabela que forneça a distância percorrida pelo veículo ao se consumirem algumas quantidades de gasolina. Então, vamos montar aqui a tabela. Ao lado esquerdo a quantidade de gasolina e do lado direito a gente vai calculando, então, aos poucos, a distância percorrida. Começa aqui por 0,25, depois 0,5, o próximo 2 litros, depois 3 litros, 10 litros, vou baixar aqui um pouquinho, 25 litros e por último 40 litros. Bom, e daqui do lado direito a gente vai colocar a relação, né? Qual a quantidade de quantos quilômetros, na verdade. Então aqui a gente está trabalhando com gasolina, litro da gasolina, e aqui a gente vai trabalhar com quantos quilômetros a gente consegue rodar, sabendo que o carro consome 1 litro de gasolina a cada 9 quilômetros rodados. Bom, em teoria, assim, é mais fácil a gente trabalhar com números inteiros, né? Que a gente faça uma relação direta, até usando cálculo mental mesmo. O mais simples que a gente pode trabalhar aqui, não uma relação direta, é com 2 litros. Olha só, se a cada 1 litro ele consome 9, consegue andar 9 quilômetros, é natural a gente pensar, e é até lógico a gente pensar que com 2 litros ele vai andar 18 quilômetros. Uma vez que o consumo tende a ser linear na maioria das situações. Então, no nosso exemplo aqui, levando em consideração que o consumo é linear, para 2 litros ele vai andar 18 quilômetros. Então, o que a gente fez? A gente dobrou a quantidade da distância em função do quê? Do dobro da quantidade de combustível. Por outro lado, se a gente trabalhar com 10 litros, o que poderia acontecer? É natural a gente pensar da mesma forma. Se a gente está aumentando em 10 vezes a quantidade de combustível, acontecerá o quê? Aumentará também 10 vezes a distância percorrida por esse carro. Notem que nas duas situações a gente fez o quê? A gente multiplicou a quantidade em litros de gasolina pela autonomia desse carro, ou seja, multiplicamos 2 por 9 na primeira situação, 2 vezes 9, e aqui, quando trabalhávamos com 10 litros, fizemos 10 vezes 9. Mas vamos pensar então para 3 litros. 3 litros vai ser o quê? Bom, se a gente está triplicando a quantidade de gasolina, é natural que a gente pense que haverá também o triplo de distância percorrida. E é assim que se faz. Então, nós temos aqui o triplo da quantidade da distância, ou seja, ele vai andar 27 quilômetros, ou seja, 3 vezes 9. Bom, e a gente já estabeleceu então que existe a relação entre a quantidade de combustível e a distância. Fazendo como? Multiplicando a quantidade de combustível por 9, que é a distância percorrida em 1 km. Faremos então dessa mesma maneira para os outros números. Agora para 25 litros. 25 vezes 9. 25 vezes 9 igual a 225 o quê? Quilômetros, né? Agora, para 40 litros. 40 vezes 9, 360 quilômetros. Bom, vocês podem estar pensando, esses números são mais tranquilos, são mais fáceis, mas o que vai acontecer quando a gente está trabalhando com um número decimal? Notem,
A gente está fazendo o que agora com o número decimal? A gente está diminuindo o consumo. 0,5 litros são o quê? Meio litro. Ou seja, a tendência é que ande o quê? A metade da distância, uma vez que a gente está diminuindo pela metade a quantidade de combustível. Mas vamos usar a nossa relação determinada aqui embaixo. 0,5 vezes 9. Fazendo as contas, a gente consegue ver que é 4,5 quilômetros. Novamente, para 0,25. 0,25 vezes 9, temos aqui como resultado 2,25 quilômetros. Está aí. Está estabelecida a nossa tabela, como solicitado no enunciado. Na letra B, pede que a gente determine uma relação entre a distância percorrida, distância, que ele chama de D, e a quantidade em litros de gasolina, que ele chama de L. Bom, se a gente reparar, a gente já estabeleceu essa relação. Está aqui, ó. Utilizada em todos os exercícios aqui, ó, da letra A. O que a gente faz? A gente pega a quantidade em litros e multiplica por 9 para que a gente possa obter a distância. Ou seja, estamos fazendo que D é igual a quantidade em litros de gasolina vezes 9. Bom, arrumando a casa, temos que D é igual a 9L. Está aí a relação, a função que define a distância em relação à quantidade de gasolina. Pessoal, mais uma vez obrigado e até a próxima.